Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, ator do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras brasileiros através de dicas de escrita criativa, mercado editorial e análise da cultura pop, de preferência livros, como é o caso desse quadro aqui, que é a análise de world building, análise de mundo fantástico, especificamente da Terra-média, que é o grande referencial de fantasia medieval, de alta fantasia como um todo, nos últimos tempos, né? Temos já quase um século de Senhor dos Anéis e quase tudo que veio depois dele se pauta bastante, né? Se inspira em algum nível em Senhor dos Anéis. Então, esse vídeo específico vai ser sobre os humanos da Terra-média. Eu já falei anteriormente da própria Terra-média, já falei dos elfos, dos hobbits, dos anões e dos orcs. Então esse é o último vídeo da série específica, que é específica dos povos, dos principais povos da Terra-média. Eu vou posteriormente fazer mais vídeos, eu estou pensando em fazer ainda talvez sobre os entes da Terra-média, talvez sobre os trolls, não sei se tem conteúdo suficiente para fazer um vídeo como esse, talvez alguns vídeos específicos dos reinos da Terra-média. Então, se você quiser algum vídeo específico de qualquer aspecto da Terra-média, comenta aqui embaixo qual que você quer ver também. E também, se você quiser que eu fale de algum outro mundo fantástico, também comenta aqui embaixo qual mundo fantástico que você gostaria de ver sendo analisado aqui no canal. O próximo, que eu já vou engatar, já vai vir já semana que vem, já vai ser sobre o Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. Então, isso já tem isso já decidido, já tem isso já bem concreto na minha decisão de que esse é o próximo mundo fantástico que nós vamos analisar. Mas com certeza vamos ter mais, né? Porque eu planejo continuar fazendo vídeo aqui. Enquanto eu puder fazer vídeo, eu vou fazer vídeo, então vamos ter mais análises. Então diz... Eu sou um carro agora brutal. Diz aqui embaixo qual outro mundo fantástico você quer ver. Então, começando o conteúdo direto sobre os humanos, os homens da Terra-média. Eu sempre falo aqui, quando eu analiso um povo fantástico, eu analiso a inspiração do autor, o histórico desse povo nesse mundo fantástico, aparência, comportamento, habilidades, cultura, regiões e também as relações desse povo com os outros povos, e também cito quem são os principais personagens dessa raça, né, desse grupo, tá bom? Então, começando então pela inspiração do Tolkien para criar os homens da Terra-média. As principais inspirações para o Tolkien na Terra-média como um todo foram o inglês antigo, né, e a mitologia celta e também a mitologia nórdica, a mitologia viking, né, escandinava. Foram grandes inspirações tanto, né, para os aspectos dos elfos, dos anões da Terra-média, e no caso dos humanos, ele usou muito assim, da língua do inglês antigo para criar os nomes, os termos, os reinos, etc. Mas, além dessa inspiração na Inglaterra e no idioma inglês, me parece, eu e o Bernardo tem essa impressão, não é nada confirmado, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu compreendi, também tem muita inspiração na história do Reino Unido, porque o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha e tudo mais, aquelas ilhas ali, eles se separam e se unem, né, e ao longo dessa história daquela região, né, os reinos se uniram e se separaram e ganharam independência e depois se reunificaram. Tem toda essa questão de ora eles estão juntos, ora eles estão disputando e etc. E a história dos homens segue um padrão parecido, né? Me parece que Númenor, por exemplo, que é um grande reino dos humanos na Terra-média, teve muita inspiração no Reino Unido também, né? E a história do Senhor dos Anéis, né? O começo da história, os humanos estão muito separados e tem essa questão de união entre os povos, né? União entre os reinos ao longo da história do Senhor dos Anéis. Não quero dar spoiler aqui, não quero falar como é que a história termina, né? Eu não vou dar spoiler nenhum dos livros Hobbit e Senhor dos Anéis aqui nesse vídeo, mas eu posso falar que tem sim muita história de reconquista e de reunião entre os povos. E isso me parece um pouco de inspiração da história do Reino Unido, tá? Que foi unificado na época do Império Romano, depois
foi completamente separado e começou a ter disputa para expulsar invasores, né? E nessa disputa para expulsar invasores rola uma maior união, né, naqueles povos que se identificam como sendo um grupo só e etc. Enfim, não é um vídeo sobre aula de história do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, mas pelo que eu já estudei, eu fiz um ano e meio de faculdade de História, então estudei um bocado de História Antiga e Medieval, inclui um bocado de História Europeia também. Então eu vi alguns paralelos, tá, que de repente podem ter inspirado o Tolkien. O segundo ponto é o histórico do povo, né, dos homens dentro da Terra-média em si, a história fictícia, né, ficcional desse povo, desses homens, né, da Terra-média. E os humanos, eles despertaram na Primeira Era, né, o Senhor dos Anéis se divide em 4 eras, na verdade, os livros Hobbit e Senhor dos Anéis são a história da Terceira Era, né, no caso já é o final da Terceira Era e o começo da Quarta Era, a história se encerra, eles consideram que é o fim da Terceira Era, da história da Terra-média, e os humanos despertaram na Primeira Era, junto com o Sol, basicamente, depois que o Sol surgiu, né? Porque eu falei um pouco mais disso no vídeo da Terra-média, mas em resumo, a princípio, o mundo era um mundo plano, que tinha duas árvores que provinham a luz desse mundo. Essas árvores se tornaram posteriormente o Sol e a Lua, né? E com o passar dos tempos também, esse mundo plano se tornou redondo, se tornou esférico. Então os homens surgiram depois que essa árvore veio a se tornar o Sol. Eles despertaram, na verdade, não surgiram, despertaram. Eles são criação do Ilúvatar, tanto quanto os elfos, mas eles são a segunda criação do Ilúvatar, enquanto os elfos são a primeira. E nessa época da Primeira Era, alguns humanos lutaram ao lado dos elfos e dos Avar contra o Morgoth, que é o equivalente ao Lúcifer da Terra-média, e outros lutaram a favor do Morgoth e outros nem sequer participaram dessa treta, né? Porque também a história do Senhor dos Anéis tem muita história assim da Terra-média, na verdade. A história da Terra-média inclui muita questão de imigrações, né? O povo despertou em um canto do mundo e migrou para outro canto, e aí os povos foram se espalhando nessa migração. É como se todos tivessem surgido em um lugar só e foram ocupando as regiões que a gente conhece na Terra-média ao longo do tempo. Então tem alguns povos humanos que ficaram lá, onde eles surgiram mesmo, que é lá depois das Montanhas Nebulosas, e os que vieram, alguns lutaram contra o Morgoth, outros lutaram a favor dele. Os que lutaram contra o Morgoth fundaram as 3 grandes casas dos humanos, que são as casas Beor, estou aqui pegando a minha cola, Beor, Haladin e Hador, pelo que eu colei aqui. É Haladin ou Haradin? Eu posso ter confundido esse termo, tá? Me desculpa, eu não sou um grande expert, eu estou aprendendo e estou passando o que estou aprendendo enquanto eu pesquiso. Mas são as 3 grandes casas que basicamente fundaram as linhagens que nós conhecemos dos povos humanos ao longo dos livros, tá? Então essas 3 casas lutaram ao lado dos elfos contra o Morgoth. Me parece que outra inspiração forte do Tolkien é a Bíblia. Tá? O Senhor dos Anéis tem muita referência bíblica. Tem a questão de que a história do Senhor dos Anéis meio que começa, se não me engano, no Natal e termina na Páscoa, ou começa na Páscoa e termina no Natal, mas tem uma passagem de tempo bem específica e bíblica, por exemplo, nas datas da Terra-média no livro. Então, muita coisa que o Tolkien criou era sim inspirado na Bíblia, na religião católica. Então, e até essa questão de 3 filhos de alguém importante no passado fundaram as casas, me lembra também um bocado das histórias, né, de Noé, por exemplo, né, que Noé também, os 3 filhos dele foram quem fundaram os continentes do mundo antigo, né? No caso, Europa, África e Ásia. Então, deve ter tido também alguma inspiração nisso, né? Até no Menor, que é o próximo assunto, também me parece que teve também inspiração bíblica. Que, no caso, a Primeira Era terminou com a derrota do Morgoth. Na Segunda Era, um dos pontos importantes foi a ascensão e queda de Númenor, que é o grande reino humano da Terra-média, talvez o reino mais incrível de todos os tempos dos humanos.
eu tenho a impressão de que esse reino foi um pouco inspirado, um tanto inspirado em Atlântida, né, nas lendas de Atlântida, que era um reino magnífico do passado que se perdeu na história. Então eu tenho essa impressão. No caso, os humanos mais importantes, os grandes reis, eram de Númenor, mas eles se dividiram porque um grupo de humanos começou a ter inveja dos elfos pela imortalidade dos elfos, sem compreender o dom da mortalidade, na verdade, né? Porque é dito que a mortalidade é um dom dos humanos. Pelo visto, alguns não entenderam isso, se revoltaram contra os próprios elfos e a Númenor entrou em guerra civil entre os humanos que se revoltaram contra os elfos e os que estavam lá de boa, estavam ainda querendo manter essa amizade, essa aliança com os elfos. O Sauron aproveitou isso, o Sauron que era o principal general, o principal comandante do Morgoth, que é a nova ameaça da Terra-média. O Sauron, ele se aproveitou disso e se infiltrou na corte de Númenor como um conselheiro do rei. E ele instigou a treta, a desavença e a intriga. Os Anéis tem muito isso, né? Geralmente o mal vem dessa forma. O mal vem uma faceta muito corruptível, né? E muito ludibriosa também. Vide, né, a Bíblia. E aí o Sauron convenceu o rei de Númenor a atacar Valinor, né? Que era o reino dos Valar, que são o grande reino, né, dos anjos, né, na Terra-média. Óbvio que isso não deu certo. O Sauron foi derrotado, Númenor foi derrotada, e a ilha inteira afundou e se perdeu. Por isso que eu fiz a comparação com Atlântida e também com Bíblia. Né? A Bíblia tem muita história na Bíblia que olha, esse povo aqui não tem mais jeito, se corrompeu, então mata todo mundo, né? Risca do mapa esse povo aqui e segue em frente. A Bíblia tem muitas histórias como essa, né, ao longo do livro, e eu tenho a impressão de que o Tolkien também se inspirou nesse tipo de imagética para criar essa coisa do Númenor, né, que tinha um grande potencial, mas se deixou corromper e teve que ser riscado do mapa. E a Terceira Era termina com a derrota do Sauron na guerra, né? No caso, o Sauron corrompeu, tentou e conseguiu corromper, às vezes não conseguiu. Ele também, inclusive, quase que eu esqueci de falar, ao longo da história de Númenor, né, por outro lado, o Sauron já tinha criado os Anéis do Poder. E já tinha distribuído os anéis para os elfos, para os anões e para os humanos. Então, ao longo da Segunda Era foi quando surgiram os espectros do Anel, foi quando Sauron começou a escravizar os mortais da Terra-média. Ele conseguiu escravizar alguns dos grandes reis humanos através das trapaças dele. Então, alguns humanos já tinham cedido e caído ao poder do Sauron, né, antes mesmo de Númenor cair. Então isso foi mais ou menos paralelo, a história dos anéis sendo criados, distribuídos e da ascensão e queda de Númenor. E aí sim que veio a Guerra do Anel, em que o Isildur, que era um grande humano, derrotou o Sauron quando ele arrancou o anel, né, da mão dele, com o cotoco da espada, né, com a espada quebrada, com o fragmento da espada. Então ali foi o fim da Segunda Era. A derrota do Sauron e também é o começo assim, da ascensão dos humanos. A história dos Anéis é justamente os humanos assumindo o protagonismo, né, da Terra-média, enquanto os elfos estão já fizeram o que tinham que fazer, já viveram a vida deles aqui, já estão indo viver com os Valar e tudo mais, e estão passando a tocha para os humanos. A Terra-média tem muito disso, e no caso, enquanto, por exemplo, os humanos estavam ainda realmente só apoiando os elfos na Primeira Era, decidindo onde que elas ficavam entre o Morgoth e os Valar e tudo mais, na Segunda Era os humanos começam a ter mais protagonismo, né? Tem a ascensão e queda de Númenor e tem a derrota do Sauron pelas mãos de um humano, que é o Isildur, que é ancestral do Aragorn, inclusive Aragorn, que é o herói ele e o Frodo, né, são os dois grandes heróis da trilogia. E na Terceira Era é quando os humanos estão mais divididos, estão mais cada um em algum canto, né? Tem muita história de reis que não têm um reino, né? O próprio Aragorn e o Bard
também. Então a história dos humanos na Terceira Era é basicamente uma história de reconquista. Eles tinham muito, perderam muito, né? Muito do que eles perdem geralmente tem alguma ligação com se deixou corromper, se deixou enganar, tá? Mas ao longo dessas histórias a gente vai vendo uma ressurgência, né? E até ao longo da história, né, alguns reis continuam cedendo à corrupção, enquanto aqueles que se mantêm virtuosos vão ascendendo. A história tem muito disso, né? A queda dos viciosos, né? A queda dos corruptos e a ascensão dos benevolentes, dos justos, etc. Tem muita imagética ao longo de toda a história da Terra-média. Tolkien gostava muito desse tipo de imagética. Mas no começo da Terceira Era, a gente tem basicamente alguns, até mesmo humanos poderosos, mas que estão se corrompendo, e tem alguns humanos que estão numa situação assim, de não ter nada, mas que vão ascendendo ao poder. Entre eles, né, eu acho que os dois dos grandes heróis humanos, eu vou falar mais um pouco depois, mas dois dos grandes heróis humanos da Terceira Era são o Bard e são Aragorn, que eles têm isso em comum. Eles são grandes líderes, mas que não têm terras próprias, não têm um reino próprio, não têm basicamente nada no começo da jornada deles e vão conquistando pelo heroísmo deles. O próximo ponto é a aparência dos humanos da Terra-média. E basicamente, em resumo, tá, os humanos do Oeste, que são os que a gente conhece, a história da Terra-média passa muito no que seria o Oeste ali do mapa, tal qual, né, se a gente for ver, por exemplo, a nossa referência de Europa é basicamente o Oeste europeu. A gente fala tanto, geralmente quando a gente fala de Europa, a gente pensa no Oeste europeu, e quando a gente vai se referir aos outros países da Europa, a gente fala Leste europeu. Tem essa divisão que a gente não percebe muito bem, né? Mas quando a gente fala em Europa, a gente pensa em Inglaterra, Alemanha, França, né, Itália, Espanha e Portugal, né? São os primeiros que vêm na minha cabeça, por exemplo, né? Depois a gente pensa nos outros. Então, a imagem dos humanos da Terra-média são basicamente essa referência, né? Dos humanos germânicos, dos humanos latinos, né? Dos europeus latinos, dos europeus germânicos. Então, basicamente, os homens são de pele alva, de olho claro. É a imagem da maioria dos principais humanos. Se for ver o Aragorn, o Boromir, etc., eles têm esse aspecto bem caucasiano. Enquanto no leste, que é aquele povo distante, muitas vezes um povo inimigo, eles têm traços mais asiáticos. A pele mais escura, né? O olho diferente, algo do tipo. Já falei em outros vídeos sobre esse debate, né? Se o Tolkien era racista ou não. Isso é algo que eu não vou ficar aqui julgando a criação do cara que não está nem mais vivo, né? O Tolkien, ele fez declarações, ele se posicionou antirracista na vida pessoal dele, então isso deve influenciar sim nos livros dele, tá? Acho que em alguns casos, acho que é válido, a gente tem mesmo só um pequeno parênteses. Por exemplo, acho que é muito diferente um Lovecraft que ele era nitidamente racista, sabe? Até, né, temos também autores brasileiros também que fizeram declarações, Monteiro Lobato também, né, que tem trechos, que você lê esse trecho e é evidentemente racista aquele trecho, sabe? Então, em casos como Lovecraft e Monteiro Lobato, realmente havia racismo na escrita deles. Isso é indiscutível, isso é evidente, tá? No caso do Tolkien, a impressão que eu tenho é que ele associava muito a noção de luz e sombra, né? Mais do que de etnia. Então não me parece que o Tolkien era racista, né? E aí a impressão que eu tenho ao ler os livros dele. Hoje em dia, um escritor do século XXI, eu acho que tem que tomar muito mais cuidado na hora de escrever, tá? Acho que a gente não pode associar, ele tem pele negra e ele é do mal. Eu acho que hoje em dia isso é muito mais problemático, tá? Mas eu acho que é muito mais relevante a gente debater isso olhando a literatura contemporânea do que olhando para uma literatura de um autor que não está nem mais vivo, tá? Só isso essa é a minha impressão sobre esse debate da aparência dos personagens e tudo mais. Enfim, continuando. O comportamento dos humanos da Terra-média. Eles são bondosos, são honrados, eles são tudo de bom, mas eles são corruptíveis.
tá? Enquanto a gente tem bem menos casos de elfos que cedem ao lado negro da força, né? Os anões também eles são muito gananciosos. Geralmente os anões eles cedem para ganância mesmo, enquanto os humanos eles têm esse aspecto que são muito honrados, são muito valorosos, mas alguns deles se corrompem. Mas ainda assim, parece ser esse caso dos extremos, não tem meio termo, né? Quando cai de uma vez só. Ninguém tem... Tolkien não tinha muito tons de cinza. Você era bom, você era mal. Você está do lado dos caras, você é bom, ou você enfrenta o inimigo. Eu até falei mais disso ao longo dos outros vídeos também. Essa imagética do Tolkien, que até é coerente para a época em que ele viveu, né? Para alguém que lutou na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Mas é isso, basicamente. Mas no geral, né, os reinos do oeste da Terra-média eram mais bondosos e honrados. Os reinos do leste eram mais corruptos e até mesmo malignos, vilanescos. Eu vi um quadro interessante sobre a geografia da Terra-média, como Tolkien botou algo do tipo: o povo do norte tende a ser mais simples, enquanto o povo do sul tende a ser mais sofisticado, e aí o povo do oeste, no caso aqui a mão esquerda, para você que está me vendo, tá invertido, né? Deve ser aqui, né? Mas enfim, o povo do oeste tende a ser benevolente e o povo do leste tende a ser maligno. E você pode botar na Terra-média, você pode botar essa rosa dos ventos, né? Só que em vez de você ficar preocupado com o norte, sul e oeste, você pode ver isso, né? Os reinos do norte tendem a ser mais simples, reinos do sul tendem a ser mais sofisticados, reinos do leste tendem a ser mais malignos, e o do oeste tendem a ser benevolentes. Tem essa noção meio geográfica e temática, talvez, do Tolkien. Não sei se foi proposital, mas isso é um fato. Algum estudioso traçou isso e bateu, deu certo. Se for ver, os reinos do mal ficam no leste, os reinos simples ficam no norte, e etc. Enfim. As habilidades dos humanos é que eles não têm, na verdade, nenhuma habilidade em especial, tá? Eles são... eles têm algumas culturas demonstram algum tipo de perícia, né? Então, por exemplo, os homens de Rohan são bons cavaleiros. Rohan é o reino da cavalaria bem medieval da Terra-média, né? Então, geralmente os humanos eles não têm assim, grandes habilidades por si só, tá? Mas cada um dos reinos, cada um dos grupos demonstra algumas habilidades ali específicas, mas eles não dá pra falar assim, todos os humanos têm isso aqui em comum, né? Eles são, até porque geralmente teve até alguém que comentou aqui no vídeo meu, como a gente enxerga os povos fantásticos, né, os seres fantásticos, da perspectiva humana. É óbvio, nós somos humanos, né? Então, quando a gente quer falar de outros povos, a gente pega nós mesmos como referência. Então, os elfos são como humanos, só que mais belos, mais artísticos, são imortais, etc. Enquanto os anões são como os humanos, só que menores, barbudos, mais resistentes, mais robustos, etc. E assim vai. A gente sempre olha para os outros usando a gente como referência. Então é fácil a gente acabar não vendo, né, nós mesmos que nós temos, né, de relevante, porque nós somos a base para falar o que os outros têm de mais ou de menos. Acho que é por isso que a gente também é mais difícil de falar aqui que o humano tem, né, a mais que os outros. Eu acho que o humano é mais versátil. Como eu falei, cada um dos povos humanos tem alguma habilidade em específica, mas sempre é a habilidade específica daquele grupo, não é algo unânime para todos os humanos, como nós temos nos outros povos. A cultura humana é basicamente Europa medieval cristã, tá? Geralmente, eu até falei disso num vídeo sobre... Acho que eu não postei nesse vídeo, mas que eu fiz uma análise do filme do Senhor dos Anéis, do primeiro, né? Do Daniel, em que o filme tem se esforçou em fazer algo mais Europa medieval e menos fantasia, tá? É como que o diretor escolheu representar a Terra-média e faz todo sentido para a obra do Tolkien, que a gente tem realmente essa questão, como eu falei, ele se inspira muito em cultura celta, muito em cultura nórdica, ele tem essa imagética. Os humanos são, de tudo que tem, os humanos são mais próximos da Inglaterra em si, né? Da arquitetura,
inglesa, do idioma inglês, dos costumes inglês. Tá? Então, os povos do bem, né, tem essa referência muito Europa medieval cristã, principalmente Inglaterra. Outros povos já demonstram já algum nível de cultura asiática ou africana. Mas ele sempre se falta muito nessa noção, tá? Medieval cristã. Se você entende de cristianismo, entende de Europa, você já está meio caminhado para entender Seus Anéis, e você provavelmente já entendeu quase tudo que você tem que entender sobre a cultura humana da Terra-média. Seguindo, as regiões que os humanos dominam ao longo dos livros, né, do Hobbit e Senhor dos Anéis, são basicamente 3 reinos que são mais importantes, tá? E tem as 2 que são também que participam também das histórias. Mas os 3 mais importantes são Rohan, Gondor e o Vale, tá? E aí você vê alguns dos principais heróis da história. Rohan, que é lá a terra do Boromir, do Faramir, né? Gondor, que é a terra basicamente do Aragorn. Depois do Aragorn, na verdade, ele reúne outros reinos, mas é outra história, tá? Mas o Aragorn é quem tem mais conexão com Gondor dentro dos principais. E o Vale, que é a terra humana que a gente vê, quer dizer, a terra como um todo, né? Que a gente vê lá do Hobbit, e da onde vem o Bard. Também tem a história dele, também tem a erra dele. Mas os principais são esses, tá? Os principais reinos humanos do bem que a gente vê nos livros, na quadrilogia, né? Hobbit e Senhor dos Anéis. Rohan, Gondor e Vale. Outros reinos que a gente não vê pessoalmente, mas que participam da guerra ao lado do Sauron, são Harad e o Hum. Tem um H no meio, acento circunflexo no U, não sei como se pronuncia isso, tá? Mas basicamente Harad é aquele povo que vem montado nos olifantes, que é uma cena irada, né? Os olifantes chegando na guerra. Mas eles têm um aspecto mais asiático, meio árabe, né? Meio africano, meio árabe ali. Que eles são descritos nos livros com a pele mais escura também. Mas nos filmes, né? O diretor optou por não ter essa distinção de cor de pele. Ele deixa só o olho à mostra da maioria desses humanos vilões, né, esses humanos inimigos que lutam ao lado do Sauron. E acho que foi uma ideia bem interessante, né? Você desumaniza eles, porque eles têm sempre o rosto tampado, tanto o Harad quanto os Hum, né? O povo de Harad e o povo de Hum, os Horadrim, agora não vou saber como é que se pronuncia, mas o povo de Harad e o povo de Hum, você só vê os olhos deles nos filmes. Então isso é interessante, que você vê que são humanos, mas também não vê como algo tão empático, assim. Você vê algo mais distante, né? É a mesma lógica porque que o Stormtrooper usa máscara, sabe? Você não ver um rosto ajuda a representar alguém como sendo um adversário e não como uma pessoa. Mas enfim, o povo de Harad é aquele povo que chega na guerra montado nos olifantes. Eles têm essa expressão mais africana, mais árabe. E o povo de Hum é aquele povo que tem as armaduras mais legais. São um povo, cara, quando você vê os humanos que têm a armadura mais legal dos filmes, esse povo do Hum. Comparam muito eles a um lado mais chinês, mais japonês do mundo real, né? Como referência de armadura e cultura, mas o Tolkien não entrou em grandes detalhes sobre eles. Basicamente, marcham da terra longe deles, do leste, para o oeste, para lutar ao lado do Sauron. É só isso que a gente vê deles nos livros, tá? O Tolkien cita, mas ele não elaborou tanto assim. Enfim, e eles vêm respectivamente do sudeste e do leste da Terra-média. Voltando, como eu falei, né, anteriormente, tem essa questão, né, do leste fica o povo mais maligno, né, e o sul fica o povo mais sofisticado. Então esses povos vêm respectivamente do sudeste e do leste da Terra-média. As relações deles, como eu já falei todos os povos da Terra-média ao longo dos outros vídeos, eu já falei das relações humanas, mas em mega resumo, eles são aliados dos elfos e dos anões, principalmente. Os hobbits, eles têm alguma relação com os humanos, é como se eles descendessem dos humanos, como se fosse um subgrupo, né, uma raça que se originou dos humanos ao longo do tempo, mas eles têm amizade, mas também é aquela coisa que nem todo mundo conhece um hobbit, né? Conhece hobbit quem
mora perto do condado ou de outras regiões onde tem hobbit, mas não é um povo assim que marca a presença com muita força na Terra-média, mas são aliados, são bem-vindos, né? E os humanos são inimigos dos orcs, né? Porque os orcs são inimigos de todo mundo, né? Então os orcs são os grandes inimigos da Terra-média. Mas eles têm essa relação muito mais próxima, tanto assim, comercial com os elfos e com os anões, né? Mais com os anões, nós temos essa questão de serem os trabalhadores, né? São os homens do ofício, são os escavadores, são os armeiros, são os ferreiros da Terra-média, enquanto eu vejo que com os elfos tem relação mais de tutoria, sabe? Os elfos ensinam as tradições, né? Ensinam as virtudes para os homens, né? E agora está rolando essa troca de gerações, que os elfos estão indo embora, e os homens certos, né? Os homens do bem, é que a gente está assumindo a Terra-média. A impressão que eu tenho é que os elfos iam embora de qualquer forma. Gente, a gente tá aqui porque a gente quer, tá? A gente vai lá morar com os Valar, porque os Valar é que são os anjos, e lá que é tudo de bom, né? Tipo, é o Éden da Terra-média. A gente vai pra lá, tá? A Terra-média se explodindo ou não, o nosso tá garantido, né? Mas a gente quer que vocês cuidem bem desse lugar que a gente viveu a vida inteira. Então, por favor, agora eu não quero ir embora, saber que vocês apodreceram isso daqui. Então, cuida bem. Então, os elfos têm essa história de estarem sempre lutando contra o mal, né, e defendendo a Terra-média, e estão deixando esse legado, felizmente, né, nesse ponto de vista maniqueísta, para os humanos de bem, principalmente Rohan, Gondor e o Vale. E isso muda na Quarta Era, tá? Esses reinos dão uma mudadinha assim pro melhor, né, para bem, ao longo no final da Terceira Era para a Quarta Era, que quando os elfos vão embora, mas isso aí já é dito ao longo dos livros. Os elfos, eles estão... O tempo dos elfos na Terra-média está acabando. Isso aí é dito, isso aí... já falei a beça disso, inclusive, em outros vídeos. Não é spoiler. Eu faço questão de deixar bem claro quando é spoiler e quando não é spoiler. E eu tô fazendo esse vídeo aqui ao máximo que eu posso, sem spoiler, dos livros. Ok? Para finalizar, os humanos mais notáveis, na minha interpretação, os humanos que realmente se destacam, tem vários, é claro, mas são principalmente, a princípio, vamos lá, em ordem em que eles aparecem, né, na história. O Bard, que é o humano mais importante do livro Hobbit, Aragorn e Boromir, que fazem parte da Sociedade do Anel. Depois do Boromir vem o Faramir, que é o irmão dele mais novo, e o Éomer, que ele é o herdeiro de Rohan, na Terra-média, né? Nos livros. Então, tem reis também, né? Além deles, tem outros humanos importantes também, tá? Além deles. Mas como esses caras são meio que os herdeiros, sabe? Eles estão nessa posição, né? De agora eles são os jovens adultos, né, relativamente jovens adultos que estão indo para a guerra, né, tal qual o Tolkien foi para a guerra na Primeira Guerra Mundial, né. Então eles têm essa posição de eles são os homens adultos que têm o dever de defender, né, a Terra-média, enquanto os outros ou são jovens demais ou já estão numa fase já de serem mais conselheiros, de sim lutarem porque é necessário lutar, mas muito mais por necessidade de lutar do que realmente de ser o dever deles lutar, né? Tanto que quando junta, né, a Sociedade do Anel, quem vai representar as pessoas, né, são o Aragorn e o Boromir, né? Então, tipo, começou a treta, tá fedendo, né? Quem é que vai primeiro? Essa galera, vai o Bard, no caso do Hobbit, vai o Aragorn, vai o Boromir, né? Ao longo da história em que a guerra explode, não tem mais pra ninguém, aí sim a gente vê outros príncipes, outros reis e todo mundo lutando junto contra o Sauron, contra os orcs, os Nazgûl e etc. Mas isso... por isso que eu acho que eles são mais importantes de todos, né? Até mais do que os reis, né? Até porque, como eu falei, não canso de repetir, né? Eu sinto que isso é muito uma história também da tocha sendo passada, né, dos elfos para os humanos e também dos reis para os príncipes. E todos esses aqui, eles têm uma linhagem nobre no sangue deles, né, e todos eles assumem responsabilidades da nobreza ao longo da história. Então por isso que eu enxergo eles como os mais importantes. Lógico que eles não são os únicos, mas enfim, eu acho que eles são mais do que os outros. Para encerrar, repetindo, Aragorn, Boromir, Faramir, Éomer
e Bard. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo quem é o seu herói da Terra-média favorito. Já falei já de todos os grandes povos, né? Eu, sinceramente, eu gosto muito do Boromir, tá? Porque ele é o menos óbvio de todos, tá? Ele tem virtudes e tem vícios, né? Enquanto os outros são muito ou bonzinhos demais ou malzinhos demais. O Boromir, ele tem essa ambiguidade nele. Eu gosto de personagens ambíguos. Eu gosto de personagens que não são só um extremo ou outro, tá? Então o Boromir realmente é quem eu mais gosto. Acho que todo mundo da Terra-média, assim, personagem que eu mais gostei. Lógico, eu gosto muito do Frodo, eu gosto mais do Sam, na verdade, né? E do Aragorn também eu gosto. Mas o Aragorn acaba sendo um herói tão clássico, né? Que eu acho que ele já não... tipo, no mundo que a gente tem o Super-Homem, que a gente tem o Capitão América, que a gente tem o Ablon, né? Que a gente tem tantos heróis tão legais, né? O Aragorn, ele é muito legal, sim. Mas ele é um herói muito típico. Eu já não tô mais numa vibe, assim, de gostar tanto desses heróis tão típicos assim. Essa é a minha opinião Mero Mortal. Comenta aqui embaixo quem que é o seu herói favorito do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Estamos no desafio 366 dias de escrita. Vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sob o olhar do escritor todo dia de 2020. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Até amanhã.